Muito bem, agora a gente vai ver a classe que é responsável por nos fornecer informações sobre os custom attributes. Custom attributes, que são essas anotações aqui que a gente realiza nas classes, tá ok? Essas anotações então que fornecem informações importantes em tempo de execução para que a nossa aplicação tenha algum determinado comportamento, e anotações essas que a gente implementa no nosso sistema ou na aplicação que a gente vai, que eu vou mostrar o desenvolvimento mais para frente, e que determinam o comportamento do componente que a gente vai fazer em tempo de execução, tá? A classe aqui mais simples, né, eu tenho algumas propriedades, né? Constructor arguments, named arguments. Isso aqui é importante porque essa propriedade aqui, então, tem o constructor arguments e o named arguments. Os dois são importantes. O constructor arguments, por exemplo, esse aqui é um constructor argument. Por quê? Porque eu estou passando para o meu atributo um booleano, então constructor argument. E named argument é o que a gente vai utilizar na nossa aplicação, que são a definição de atributos que a gente seta no momento que a gente faz a declaração da anotação, tá? Mas isso aqui eu vou mostrar mais para frente, mas são essas propriedades. Alguns métodos, então, eu tenho, por exemplo, get custom attributes, get type, não tem muita opção, né? Na verdade, os atributos, né? Os custom attributes, eles são classes que armazenam informações, então o importante mesmo dessa classe são estas duas propriedades, pois as demais são mais informações básicas, né? ou métodos ou operações básicas, né? Muito bem, era isso então em relação à classe custom attribute. Lembrando que o importante são os named arguments e o constructor arguments. Muito bem, vamos explorar um pouco. Eu vou comentar essa linha aqui também. Vamos comentar esta linha. Veja o seguinte, eu vou procurar anotações nessa minha classe aqui, Search Window Main View Model, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui no método. Então veja só, eu vou procurar então anotações, custom attributes, né? Vou mostrar a classe, depois eu já vou chamar os custom attributes e eu vou mandar um false aqui, porque eu não quero que ele me traga o da superclasse, eu só quero que são definidos naquele momento, né? Ok, ó. Especifique então o atributo booleano false, ele especifica quando ele deve procurar na cadeia de interfaces, o que não é o caso, por isso estou passando falso. E aqui então eu vou imprimir o atributo, e na sequência eu vou primeiro eu procuro na classe, e na sequência eu vou procurar em cada uma das propriedades, verificar se alguma dessas propriedades tem atributos, tá certo? Observe o seguinte, eu primeiro estou fazendo na classe, porque é o tipo, né? Depois, a partir da classe, eu solicito as propriedades, e aí eu recebo um property info. Esse property info, então, para cada property info, eu vou capturar os atributos, tá ok? Vamos dar uma olhada nisso aqui então. Primeiro o assembly, depois informações do construtores, e aqui eu já vou para o custom attributes. Observe o seguinte, a minha Search Window Main View Model, ela não tem nenhum atributo, tá? E isso aí é visível se nós formos aqui no fonte. A gente pode perceber que, por exemplo, a classe não tem nenhuma anotação e nenhuma das suas propriedades também o tem, tá? Por esse motivo, então, eu vou carregar um outro assembly, tá certo? Qual assembly que eu vou carregar? Eu vou carregar um assembly de um serviço, tá? Por exemplo, eu vou pegar aqui o getService, aqui em bin, e vou carregar o assembly dele, né? Que é o getService.dll. Por quê? Porque a gente vai explorar, a gente pode, por exemplo, explorar esse serviço, né? O getService, ou a gente pode também explorar
direto uma classe do modelo, né? Então tá, primeiro vamos fazer a carga desse assembly. Então vamos mudar aqui. Então aqui não vai ser mais esse endereço, vai ser GED service bin debug, aqui é tudo igual. E aqui, se eu não me engano, é GED service.dll. Tá ok? Muito bem, só vamos confirmar. GED service bin GED service dll. E dentro de GED service dll a gente vai explorar então a seguinte classe. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos verificar primeiro quais as classes que a gente tem ali dentro, antes de explorar alguma coisa. Agora vai. Opa, não localizou. Vamos ver o que está errado aqui. VS2000 GED service bin. GED service bin. Assim, não tem o debug. Executar novamente. Aí está as classes então. E a classe que a gente vai explorar, a gente vai explorar... Vamos explorar a interface. Se bem que a interface não vai ter propriedades, né? Então a gente vai explorar um DTO, que o DTO também é anotado. Então a gente vai explorar esse cara aqui, ó. Arquivo DTO, documento DTO. Tá ok? Então a gente vai... Vamos remover isso aqui. getService.model.documento DTO. Lembrando que a gente está aqui para ver os custom attributes, tá? Mas a gente vai dar uma olhada em tudo. Vamos inspecionar essa classe ali, né? Qual classe? Documento DTO. Então aqui está o construtor, é um construtor público, tá certo? Não tem campos a classe. Tem alguns métodos, né? A gente está na seção de... Não, propriedades, desculpa. Então tem várias propriedades, por exemplo, propriedade ID empresa, propriedade ID tipo de documento, propriedade descrição, que é string, palavra-chave, pode excluir, pode alterar, data fim vigência, que é do tipo datetime, nullable datetime e assim por diante. Nós temos também agora sim os métodos, né? Ok. Então vários métodos aqui, né? Principalmente os métodos de acesso às propriedades, né? E aqui então eu tenho os custom attributes, tá? Então a gente está na classe documento DTO. Primeiro custom attribute que tem nela é um data contract, ok? Então eu sei que isso aqui, que esse DTO é um data contract. No serviço da WCF ela é um data contract. E que ela tem data members, né? Ou seja, propriedades que são que estão anotadas com essa característica de data member, né? Então quais são elas? ID empresa, ID tipo de documento, nome, descrição, palavra-chave e assim por diante. Tá certo? Então elas estão anotadas. Se nós formos lá na classe, que aqui está, a gente vai ver então que ela é um data contract e que ela tem vários data members, né? Na verdade, todas as propriedades são data members, né? Tá ok? Bom, é por meio de uma estrutura similar a essa que
os frameworks ou as tecnologias ou os outros componentes conseguem descobrir coisas sobre a nossa aplicação, tá certo? Muito bem, então, em relação aos custom attributes, era isso, né? Eu não mostrei aqui a criação de custom attributes porque isso aí a gente vai ver na sequência, tá? Na sequência a gente vai desenvolver uma aplicação utilizando boa parte do que a gente viu aqui, utilizando em uma aplicação prática, né? Não só essa aqui com um contexto mais de ensino, mas sim numa coisa mais prática e que é um componente que a gente usa nos projetos nosso do T2C e ERP, ok? Então era isso, na sequência a gente já vai para a nossa aplicação.